Então, outra coisa que influencia na rapidez é o que a gente chama de superfície de contato. E aqui tem dois blocos, tá? Os dois blocos têm o mesmo tamanho, certo? 10 por 10 por 10, certo? São cubos de arestas com 10 centímetros, então eles têm o mesmo tamanho, ou o mesmo volume. Qual a diferença deles? É a superfície, certo? É a superfície externa, essa superfície aqui de fora, tá? Se a gente pegar esse quadrado e dividir ele em 1000, como está falando aqui, ó, e dividir ele em quadradinhos de 1 centímetro, o que vai acontecer? A reação química, gente, a gente está falando sobre isso no modelo da teoria das colisões, ela acontece quando há o quê? Contato. Então, por exemplo, se eu tivesse esse reagente aqui, que é um reagente sólido, e a reação acontecesse desse sólido com um reagente gasoso. Para a reação acontecer, esse reagente gasoso ele tem que vir bater na superfície e aí acontece a reação química, certo? Nesse primeiro quadrado aqui, cubo, na verdade, eu tenho essa superfície toda para que o gás possa entrar em contato. Agora, se eu dividir em cubos pequenos de 1 centímetro cada, o que vai acontecer? Essa superfície de contato ela aumenta muito. Aumenta como, professor? Olha, não do jeito que está aqui, eu separando todos esses quadrados. É como se eu pegasse uma pastilha de Sonrisal, por exemplo, né, que eu boto lá na água, e aí vai ter uma reação química que ela vai se processar em um tempo, e eu pegasse essa pastilha aí, pulverizasse ela e jogasse. Vocês vão ver, vocês podem fazer isso em casa, né, numa água à mesma temperatura. Aquela que está pulverizada, a reação química ela vai acontecer muito mais rapidamente. Vai soltar mais bolhas e a dissolução vai ser mais rápida. Por quê? Porque esses pequenos pozinhos, ou esses pequenos quadradinhos no caso aqui, eles vão ter uma superfície de contato muito maior. Ou seja, vai acontecer muito mais colisões entre esse reagente e, no caso, um reagente aí gasoso que eu estou colocando aqui. Ou um reagente líquido. Tá? Então, por isso que o aumento dessa superfície de contato aumenta a rapidez das reações químicas. E a diminuição da superfície de contato diminui a rapidez das reações químicas. Tá? Então, vamos trazer alguns casos. Por exemplo, né, no acendimento numa fogueira. Está trazendo um exemplo no escoteiro aqui. Né? A gente sabe, a gente tem a percepção de que se a gente usar tronco, né, troncos volumosos, largos, o fogo ali para se processar, essa reação de combustão ela vai ser muito mais difícil, certo? Ou vai ser lenta se a gente conseguir botar fogo nisso, do que em gravetos pequenininhos ou em folhas secas. Por que isso? Porque a superfície de folhas secas e de gravetos pequenininhos ela é muito maior, ou seja, vai ter um contato muito maior entre esses gravetos, todos esses gravetos e o ar, para que essa reação de combustão aconteça, do que você pegar, certo? Uma tora de madeira que tem a mesma massa e coloque ali. Vai ser muito mais difícil você fazer essa reação de combustão acontecer. Outra coisa é, por exemplo, se você pegar uma batata, né, for fazer um purê, por exemplo. Se você botar uma batata desse jeito para fazer um purê, ela vai ficar mole muito mais devagar do que se você cortar ela toda. Isso aqui vai amolecer muito mais rápido. Por que essas reações vão acontecer? Porque você aumentou a superfície de contato aqui. Tá? Você vai ter muito mais contato entre o vapor quente e esses pedaços do que aqui que só vai ser processado do lado de fora. Né? E aí com o tempo vai chegar lá dentro a temperatura e amolecer essa batata. Tá? Agora coloca-se uma indagação aqui, né? A questão também principalmente em produção de alimentos ou de receitas, né? Ou de pratos, se você corta muito pequenininho, um ponto negativo que acontece é que você amolece ela muito mais rapidamente, mas também você perde nutrientes muito mais rapidamente, porque é um aquecimento maior, e você pode ter uma degradação dessas substâncias aí. Uma coisa que pouca gente sabe, gente, isso aqui é chamado de silos, tá? É onde, por exemplo, se armazena grãos, essas coisas. E pode se armazenar também, por exemplo, farinha de trigo, ou farinhas em geral, tá? Como a gente sabe, farinha de trigo ele é bem fino, né? Tem uma granulometria muito pequena.
Então aquele pozinho que está suspenso no ar, ele pode ser passível de explosão. Tá? E uma coisa que se controla demais nesses silos é não ter essa produção de faísca ou isolar o oxigênio da área. Tá? Porque aquele pó em suspensão, se houver uma faísca, pode acontecer uma explosão aqui. Por quê? Porque essa farinha pode entrar em combustão com essa faísca. Então, é uma superfície de contato muito pequena, gerando a reação em cadeia. Ok? Então, outros fatores que podem influenciar nessa rapidez, torná-la mais rápida ou mais devagar. Primeira coisa é a pressão. Tá? Lá no simulador, a gente viu que se eu aumentar a concentração naquele sistema que estava confinado, vai aumentar a rapidez da reação. Quando eu aumento a concentração ali de constituintes, eu estou aumentando a pressão. Porque o que é pressão? Pressão, gente, é essa força que os constituintes aplicam na parede ali daquele recipiente. Tá? Quanto mais constituintes vai batendo na parede, maior é a força que a gente tá acontecendo. Certo? Se maior é a força, maior é a pressão. Você está aumentando a pressão. Se tem pouca coisa batendo, o que está acontecendo? A pressão é muito pequena. Se tem muita coisa batendo com a mesma energia, a pressão está aumentando pelo aumento da concentração. A mesma coisa acontece, por exemplo, se a gente aumenta a temperatura. Estamos também aumentando a pressão, no caso de recipientes fechados. Certo? Então, o aumento de pressão, ele aumenta a rapidez das reações. A diminuição de pressão diminui a rapidez das reações. Por quê? Porque quanto menor a pressão, menor energia você vai ter o sistema, certo? Então essas colisões vão ser menos efetivas para produzir ou para formar os produtos. Outra coisa também, o estado físico dos reagentes, tá? Como eu falei anteriormente, lá nas outras aulas, por exemplo, da combustão. Se você tem um reagente, por exemplo, vamos pegar a reação de combustão. Se a gente tem o gás de cozinha, um gás em contato com oxigênio, qualquer faísca produz essa reação, certo? Agora, se você tem oxigênio com um líquido, essa reação química ela vai se processar muito mais lentamente, tá? Por isso que o perigo de botijão de gás, vazamento de botijão de gás em, por exemplo, um apartamento, tá? Essa substância ela vai estar dispersa em todo o apartamento, acontecer a faísca, ela vai acontecer uma explosão. Se você tem um reagente líquido ali, para acontecer um incêndio, tá? Essa ignição tem que acontecer aonde? Na superfície desse líquido. Então a rapidez de reação vai ser muito menor, certo? Porque tem que haver esse contato. E se for um reagente sólido, vai ser menor ainda. E aí a gente pode comparar o quê? Com aqueles acendedores, por exemplo, de churrasco. Tem umas cápsulazinhas, parece um gel sólido. A reação de combustão ali ela vai se dar muito menor do que se aquele reagente ali estivesse na sua forma líquida. Tá? Então o estado físico dos reagentes ele também é um fator que influencia a rapidez dos reagentes, da reação química. Se é um reagente gasoso, a reação química é muito mais rápida do que o líquido, do que o sólido. Bom? Presença de luz. Gente, tem algumas reações químicas que elas se processam ou processam mais rapidamente com a luz. Aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, da oxidação de fotos ou de imagens. Tá? Se você botar umas fotos e imagens na presença de luz, ela vai o quê? Perder aquele brilho muito mais rapidamente do que se você deixar ela longe da luz. Aquelas reações que acontecem ali com a presença de luz, elas são muito mais rápidas do que na ausência de luz. Então, luz também pode vir a ser um fator que aumenta a rapidez das reações químicas. Outra coisa, que a gente vai fazer uma aula só sobre isso aqui, que são os catalisadores, é a presença de inibidores e de catalisadores. Alguns sabem, né, mas pouca gente sabe, por exemplo, que estofados em geral, né, travesseiros, eles possuem o quê? O que a gente chama de inibidores. Tá? Muitos desses estofados, sofás, possuem inibidores de quê? De combustão. Justamente o quê? Para diminuir
os acidentes. Então hoje, muitos dos estofados possuem inibidores. Então se pegar fogo, o que vai acontecer? O estofado pega fogo, mas ele não pega fogo tão rapidamente como aqueles estofados ou sofás que não têm esses inibidores. Então os inibidores eles diminuem a rapidez das reações químicas. Já os catalisadores são substâncias que a gente colocam, né, ou estão presentes em algumas reações químicas para quê? Para aumentar a velocidade ou a rapidez dessa reação química. Tá? Então os catalisadores eles vêm o quê? Para aumentar a rapidez das reações químicas. Então por hoje é só, gente. Obrigado e até mais.